Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o Espírito está atuando aqui na vida de cada um, né? Amém. E nós um dia cremos no Senhor e graças a Deus que nós temos a redenção pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E nós também recebemos a vida divina dele, como foi compartilhado semana passada, por meio da ressurreição do Senhor. Ele dispensou a vida, o Espírito que dá vida para os discípulos e para nós que cremos posteriormente. E nós crescemos na vida da igreja, graças a Deus, porque na igreja do Senhor que nós reunimos, né, igreja e assembleia dos santos, é reunião dos santos, que é realmente, sem reunião não há igreja, né? Por isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Certamente, a igreja em Brasília começou de maneira tímida, mas nós já chegamos a um número bem razoável. E regredimos um pouco, mas queremos progredir novamente. Né, para realmente a glória do Senhor. E o desfrute dos irmãos. Né? E nós crescemos na vida da igreja, num ambiente maravilhoso, onde invocamos o Senhor, um ambiente no Espírito, exercitando os nossos dons, né? Todo tipo de dons, dons na palavra, dons de serviço, e aqui nós vamos falar hoje, de maneira mais específica, da questão do dom de ofertas de riquezas materiais, tá? E com isso nós, na igreja, nós somos úteis ao Senhor e crescemos fazendo a vontade do Senhor, pregando o Evangelho com amor, né, com muita disposição, agradando ao Senhor, né, e não só isso, tendo a misericórdia do Senhor para amadurecermos e ganhar o galardão no reino. Não é uma história maravilhosa isso? Amém. Essa história é maravilhosa, é a sua história, amém, é a minha história. Amém. O Senhor está realmente nos transformando, aperfeiçoando e crescendo no Senhor. Quanta paz, quanta alegria, né? E hoje nós vivemos pela fé, vivemos crendo no Senhor, crendo nas promessas do Senhor, de que Ele irá realmente guardar, edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso é bom estarmos reunidos juntos, né? Porque o Senhor é que edifica a igreja, né? Não é homem, é o Espírito, né? Através dos irmãos, por meio de dons, Ele edifica a igreja. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito pelo contrário, nós iremos até guerrear, né, contra realmente as hostes malignas, Satanás e seus anjos, potestades, para derrotá-lo, jogá-lo no abismo e posteriormente, no final dos tempos, antes de vir a novo céu, nova terra, jogá-lo no lago de fogo, onde vai estar o diabo, a besta e o falso profeta. E o Senhor vai reinar para sempre. Amém. Juntamente conosco, isso é maravilhoso demais. Amém. Dá vontade de cantar aquele que linda história, né? De Jesus em nós, salvos, transformados, edificados, amadurecidos, crescidos, fazendo a vontade do Senhor, recebendo a glória do Senhor e estando junto com o Senhor eternamente na sua presença. Amém. E Jesus é o nosso amado Senhor. E o Senhor nos traz num ambiente tão maravilhoso, um ambiente de amor, onde é cheio do Espírito, onde é cheio da palavra de Deus, onde podemos amar de maneira muito intensa, de maneira muito singular o Senhor. Amar de todo o nosso coração, toda a nossa alma, e toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser tripartido, no Espírito, alma e corpo. E amar uns aos outros, amar os irmãos com esse mesmo amor de Deus, o amor ágape. Ó Senhor Jesus,
Só podemos louvar o Senhor. Quando a gente fala da vida da igreja, a gente fala, vida da igreja, vida da igreja. Não é simplesmente um chavão, mas é algo que o Senhor trabalha em nós, nos constitui da vida dele, nos transformando, nos edificando. E nós cada vez mais amando o Senhor, amando os irmãos, glorificando o nome do Senhor e desejando ardentemente a presença dele. Isso é a vida da igreja. E junto com os irmãos. Que maravilha, né? É um ambiente de amor. Nós temos a fé, nós temos o amor, o ambiente do amor da igreja, e temos uma esperança de reinar com o Senhor um dia, no reino milenar, na volta do Senhor. Eu creio que cada vez mais, devido aos acontecimentos nessa terra, como está acontecendo agora, esses dias, né? Realmente as nações estão lutando entre si, né? O Senhor realmente está perto de voltar, certamente. Amém. E a coisa vai piorar. A grande tribulação vai aumentar, vai chegar. O que nós devemos fazer? Individualmente, certamente, apegar-se mais ao Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. E junto com os irmãos na igreja, nós realmente podemos, vamos dizer assim, ajudar os irmãos, fortalecer os irmãos, consolar os irmãos para nós podermos avançar. Amém. Certamente isso está no coração do Senhor e está no nosso coração também. Graças a Deus. E queremos reinar com o Senhor, ter o nosso espírito e alma totalmente salvos. Coisa difícil, ter a alma salva. Eu não preciso falar muita coisa, né? Se a gente for ver a nossa vida, eu vejo a minha vida como minha alma é difícil. Mas graças a Deus estou avançando. Amém. Talvez alguns irmãos vão dizer, está muito devagar, né, irmão Lim? Está muito devagar, mas estou avançando. Amém. E obrigado pela ajuda dos irmãos. Amém. O importante é ser salvo no espírito e na alma, para que quando ele voltar, o nosso corpo seja glorificado. Amém. Ter um corpo igual ao corpo do Senhor. Que maravilha, não dá nem para a gente imaginar a glória do corpo do Senhor. Isso não é para uma pessoa individual, não é para um irmão individual, mas para toda a igreja, para todos nós que estamos aqui. Certamente vamos nos alegrar quando nos encontrarmos no reino e ver, olha que bom que você está aqui, né? Irmão, irmã, que bom que você está aqui. Isso alegra o nosso coração, alegra o coração do Senhor. Então vamos prosseguir, irmãos, não desanimando, mas avançando. Amém? Jesus é o Senhor. Quando a gente fala de alma, é meio complicado, A palavra de Deus tem muita coisa que fala, e fala de maneira forte. Eu estou em dúvida aqui se eu falo muito forte ou não. Eu não quero falar muito forte não, mas a palavra, ele mesmo vai falar, tá bom? Vamos ver então em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 e 23. Então no 22 diz assim, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. De um lado, nós temos que fugir das coisas negativas da nossa alma, das paixões da mocidade, das coisas negativas que não agradam o Senhor, que nos leva a cada vez mais ficar mais, vamos dizer assim, tristes, vazios, Mas temos que fazer o quê? De um lado foge dessas coisas, da velha vida da alma, vamos dizer assim. Do outro lado nós devemos segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Amém. Isso tudo tem relação com o Senhor. O Senhor é a justiça de Deus, o Senhor Jesus. O Senhor realmente é a própria fé infundida em nós, que nós ganhamos quando cremos no Senhor. O amor, Deus é amor. Jesus nos amou de tal maneira, ou Deus nos amou de tal maneira, que se deu por nós, que morreu por nós. E fala da paz, ele é o príncipe da paz.
Então nós vemos que nós devemos seguir sempre uma esfera de amor, uma esfera de paz, uma esfera de justiça, uma esfera de fé, uma esfera espiritual, onde podemos ser edificados na vida do Senhor. Amém? E com os de coração puro. Quem quer ter coração puro? Amém. Certamente, todos nós queremos ter um coração puro. Então precisamos a cada dia clamar pelo sangue do Senhor. Nos arrepender, nos humilhar, pedir o sangue do Senhor para nos purificar. Aí nós vamos realmente agradar ao Senhor e vamos ter paz, alegria, no Espírito Santo. Porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o ambiente que Deus quer nos dar. Continuando, o versículo 23 fala assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrandam contendas. Eu não sei, essa questão é muito, vamos dizer, é muito sensível, é muito oculto, né? Quando alguém que você gosta vem falar alguma coisa para você, não sei se você vai conseguir repelir isso, rejeitar isso. Não é fácil. Só você estando no Espírito, você pode discernir. Aquele irmão está falando, ou aquele irmão, ou aquela pessoa, aquele amigo meu, aquele colega meu, está falando isso. Vem cá, isso que ele está falando são questões insensatas, absurdas, que me leva a ficar com raiva de alguém, ou ficar triste com alguém, e me tira aquela situação de alegria, vamos dizer assim, de paz. Então você tem que discernir. Você tem que discernir. Todos nós temos o Espírito. A unção nos ensina. Não devemos realmente cair nessa armadilha. Devemos repelir para o nosso próprio bem e para o bem da igreja, para que a igreja não seja contaminada, não haja dissenções, divisões, muito pelo contrário, haja unidade. Amém, irmãos? Amém. Agora já é mais difícil, né? Às vezes você não tem alguém para te ajudar nessa hora, mas você tem que estar no Espírito para poder repelir essas coisas, tá bom? E no 24, até o 24? Não, até o 23 mesmo, né? Pode colocar o 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, continua, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós não devemos realmente, quando o irmão está em dificuldade ou está em problema, não devemos afastá-lo de nós, quando nós temos condições de ajudá-lo. Se não tivermos, vamos orar por ele. Ou irmãos, ou pessoas da família, ou colegas, vamos ajudar. Primeiramente com oração. E pregando o Evangelho para realmente voltar à sensatez e ser salvo também daquela situação que ele está trazendo. Amém? Não queria aprofundar nisso não, né? Vamos, infelizmente aqui, fala em Gálatas 5, 19 e 21. Ainda quero tocar um pouco de tristeza no coração, ainda quero tocar algumas coisas aqui, tá bom? 5, 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Quando fala de prostituição e impureza, ele fala de algo espiritual, algo que é, vamos dizer assim,
é algo que está relacionado ao nosso espírito. Por quê? Porque prostituição é um tipo de idolatria, é impureza também. Então é algo que não provém do Senhor, é algo do espírito. E fala assim, lascívia, continua, idolatria, feitiçarias, né, algo espiritual também, né? E quando fala de inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, fala de algo que está relacionado à nossa alma, nosso viver da nossa alma, tá bom? Continua. Invejas, misericórdia, eu não sei, é uma coisa difícil de a gente fugir de inveja, não é? Para você discernir que você está com inveja, né? Glutanarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, se estivermos envolvidos na nossa alma, nessas situações que foi relacionada aqui, nós vamos perder o reino. Nós vamos perder, não herdarão, é questão de herança, não vai herdar o reino. Eu não preciso nem perguntar, né? Certamente ninguém quer perder o reino aqui, né? Nem eu. Mas é uma luta. Por isso a carne milita contra o espírito milita contra a carne, tá bom? Senhor Jesus. E nós vemos aqui também, que até o 21, né? Nós vemos aqui também, 1 Coríntios 15, 33, fala assim. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui a conversação, como diz no alimento diário, é você ter companhias. Conversações são as companhias. As pessoas que estão ao teu redor, são que tipo de companhia? Leva você para o Senhor ou leva para outra situação, no fundo do poço? Nós temos que fazer o quê? Nós fugir também. Nós temos que repelir também essas questões, porque corrompem os bons costumes, ou te leva a realmente a não crer tanto como você cria, a você diminuir na sua fé no Senhor. Inclusive, alguns irmãos falam, o meu ouvido não é uma lata de lixo. Já ouviram falar isso, né? Então, nós temos que fugir, sair das nossas de más conversações. O que nós temos que fazer? Eu creio que todos os irmãos sabem, né? Tá bom? Voltar aqui, então, para Gálatas. Capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Nós temos que fazer o quê? 2:22. Segue a justiça, segue o amor, segue a fé e a paz, junto com os irmãos, com os de coração puro, invocam o Senhor. Eu fico perguntando, por que o Senhor fala aqui no plural? Por quê? Por que será que o Senhor fala aqui no plural? Com os de coração puro, invocam o Senhor. Fala não só de indivíduo, porque nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós precisamos de ajuda para sair da situação em que nós entramos, tão amaranhado que é, de tão difícil que é. Você não consegue ter força. O seu coração já foi contaminado. O que você tem que fazer? Tem que se arrepender. Tem que ir na palavra de Deus. O Senhor tem que vir com a luz do mundo para você. Tem que vir com a luz da vida para te suprir vida. Aí você realmente vai estar junto com os irmãos de coração puro, invoca o Senhor. Aqui não é um indivíduo, uma pessoa com coração puro, mas junto com os de coração puro, invocam o Senhor, vida no Espírito. Ó Senhor Jesus, amém? Quando você fica triste, não se isola não. Não se isola. Corre atrás de alguém.
que te pode te ajudar, um irmão, né? Vá. Um irmão ou irmã que te pode ajudar. Se não puder, vá para um grupo familiar, né? E que os irmãos estão aí para realmente ajudar-nos mutuamente. Amém. Um dia você precisa de ajuda, outro dia eu vou precisar de ajuda. Amém? Ninguém aqui é super-herói, super-homem, não. Não tem isso. Se existe alguém, só existe um, né? E é o Senhor Jesus, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Ele venceu todas as coisas e está lá, à direita no trono. É maravilhoso, porque Ele vê. Ele intercede por nós. Amém. No trono. Poxa, eu fico pensando, você está no trono, desfrutando da glória, da presença do Deus Pai, e está intercedendo por nós. Amém. Que Aleluia. coisa maravilhosa. Dá até vontade de chorar. Obrigado, Senhor. Amém. Intercede por cada um de vocês. Amém. Aleluia. Seja irmão ou irmã, intercede. Você está aqui hoje porque Ele intercedeu. Ele te trouxe aqui hoje. Amém. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Quero que você volte realmente a ter uma vida normal de fé. Uma vida normal de crescer no Senhor. De se encher do Espírito. De encher de palavra. E junto com os de coração puro invocam o Senhor. Amém. Diante dessa situação, só podemos obrigado, Senhor. Continua fazendo isso até o fim dos meus dias, Senhor. Né? A vontade de falar, até o fim, Senhor, eu quero te invocar. Amém. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar. Amém? E quando a gente está no Espírito, juntamente com os irmãos, em Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Volta para o Espírito. Sempre que possível, volte para o Espírito. E os irmãos que estão querendo ajudar uns aos outros, leva o irmão para o Espírito. Leva a invocar o Senhor. Leva a orar pelo irmão ou pela irmã. Não fica falando muito não. Seu erro é esse. Misericórdia. Você não é advogado? E quer ser juiz também? Não faça isso. Leve-o para o Espírito. Amém. Leva a invocar o Senhor. Leva a palavra de Deus. E tanto você e ele jamais satisfareis a concupiscência da carne. E fala também no versículo 18 desse mesmo capítulo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém, aleluia, né, irmão? Oh, Senhor. Mas é fácil ser guiado pelo Espírito? É fácil? É muito difícil. É muito difícil. Né? Nós temos que realmente nos esvaziar muito. Negar a nossa vida da alma, tomar a cruz e seguir o Senhor e ser guiado pelo Senhor, ser guiado pelo Espírito. Só nessas condições que podemos ser guiados pelo Espírito. Eu sou tal. Minha oração é tal. A minha palavra é tal. Não sei o quê. Eu só faço coisa certa, não tem erro, não tem nada. Misericórdia. Você está sendo guiado por quem? E por quê? É pelo Espírito? Vamos aprender a ser guiados pelo Espírito, irmãos? Amém. É devagar, tá? Não é de uma hora para outra. Não é virar a página e acabou. Não, você tem que virar muita página. Você tem que virar muita página. E o Senhor checando. Selando. Selando. Cada dia. E a lei não tem atuação em você. Você está sob o domínio, sob o guiar do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? E no Espírito nós temos... agora chega de coisas essas, né? Vamos falar de coisas mais alegres, mais positivas. A nossa meta, nosso objetivo. Né? Nós queremos realmente andar no Espírito, ter fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5,
versículo 22 e versículo 23 diz assim: mas o fruto, vamos ler todos esses versículos, vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não sei, quando eu vejo essas palavras do fruto do Espírito, eu vejo o viver do Senhor Jesus. O viver dele é cheio disso aí, ó. É no Espírito, é amor, é alegria, né? A minha alegria vos dou, não como o mundo vos dá. Olha só, longanimidade, paz, já falamos, príncipe da paz, benignidade, bondade, fidelidade, ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, ele é fiel. Mansidão, domínio próprio, é o Senhor. E essa vida do Senhor está em nós. Amém. Vamos deixar crescer. Vamos deixar crescer. Amém. Não é? O Senhor Jesus, ele falou em João 12, 24, o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Muito fruto. Espera aí. Não é muitos frutos? É muito fruto. É o fruto do Espírito. Não estão vendo? É fruto do Espírito. Mas várias, vamos dizer assim, detalhes desse fruto do Espírito. O fruto que é amor, que é paz, que é alegria, e podemos desfrutar de todas elas. E podemos também, externar elas também no nosso viver. Ainda outro versículo que fala assim, vamos lá, em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, a boa semente, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O mínimo é 30, tá? Aqui. Tem 60 e 100. Quem quer produzir fruto? A 30, 60 e 100. Amém. Amém. Mas você sabe que existe isso mesmo? Na palavra de Deus existe isso mesmo. Teve alguém que produziu a 100 por um. É claro, a gente está falando de semente mesmo, físico, né? Tá certo? Teve alguém que o Senhor abençoou de tal maneira que produziu a 100 por um. Vamos ver em Gênesis, versículo 26, 12. Semeou Isaque naquela terra. Amém. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor estava com ele. Aleluia! Amém. Então, que possamos produzir na bênção do Senhor, tanto do lado material, físico, a 100 por um, do lado espiritual também. Nós lemos ali em Gálatas, frutos do Espírito, não é só aquilo não, tá? Se você for ver, em Colossenses, fala também do fruto do Espírito. Capítulo 3. Fala de quê? Fala de humildade, fala de perdão, fala de amor, fala de glorificar o Senhor, fala de dar graças ao Senhor. Então é muita riqueza. São as riquezas insondáveis de Cristo. Amém? Então, nós não podemos desfrutar sozinhos não, mas junto com os irmãos, cada um traz um fruto. E podemos desfrutar junto. Que maravilha, é uma grande festa, manifestação do Espírito. Jesus é o Senhor, tá bom? No Espírito, nós temos, por meio da palavra, o Senhor Jesus falou que a minha palavra é Espírito e vida. Podemos desfrutar
a palavra de Deus. Andou rodando na internet, alguém enviou, não sei quem, não sei se os irmãos receberam, eu recebi. Se você ler a palavra de Deus um dia, quem recebeu isso aí? Levanta a mão. Amém. Então não precisa mais falar, né? Olha só. Se você ler a palavra de Deus um dia, não faz diferença. Não faz. Se você ler a palavra de Deus 2 dias, pouca diferença também. Insignificante. 3 dias, já melhorou. Se você ler pelo menos 4 dias por semana a palavra de Deus, você sobe. A diferença é muito grande. Você desfruta de paz, de alegria, de mansidão. Tudo isso que provém do fruto do Espírito. Amém. Então, junto. Saúde física também. Obrigado, Amém. irmão. Então, realmente, e se você ler 5 dias? E se você ler 6 dias? E se você ler 7 dias? Não tem mais o que falar, né? Você vai se unir ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você vai unir. Você vai o quê? Você vai fluir rios de água viva. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Agora tem aqui um versículo muito bom, alguns versículos muito bons, e agora vou entrar no centro, tá? No centro da mensagem, né? Além das ofertas, tá bom? Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, Amém. onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? O versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ali fala, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. São o quê? Atitudes. Temos que buscar as coisas do alto. Nós temos que pensar, são pensamentos. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Na terra nós vivemos, normalmente, mas o nosso coração tem que estar lá no alto. A nossa mente tem que estar lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É questão do reino. Deixa o Senhor reinar em você. Busque o Senhor a ponto de Ele reinar em você, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu viver. Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Amém? E continuando aqui. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse versículo aqui, eu considero como um marco na vida cristã. Na vida de um cristão. Porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Não é você ser abençoado, ser suprido no seu viver, você estar à frente, você aparecer. Não, tem que estar oculto em Cristo, oculto juntamente em Cristo. Isso não é fácil de discernir, não. Não é fácil de ver, não. Alguns irmãos já têm ouvido isso, mas eu vou repetir essa palavra, eu considero primordial, muito importante. Tá bom? Então vamos lá, Atos 1, 21 a 26. Quando, depois da ascensão do Senhor, os apóstolos falaram, nós agora somos 11 apóstolos, está faltando um, são 12. Né? Aquele que traiu foi para o seu lugar. A gente sabe quem é. Mas agora tem que repor, tem que colocar um no lugar dele. Então aqui fala assim então. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes
se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Continua. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Tá bom, para aí. 2 foram escolhidos. Desde o batismo de João, quando Jesus foi batizado, eles seguiram esses discípulos, e esses 2 foram escolhidos. Eu pergunto para os irmãos, qual você escolheria? Qual? José, chamado Barsabás, cognominado Justo, apelidado Justo. Quem você escolheria? Hã? É o Justo, né? Esse Justo é bom. Oh, ele é bom. Ele aceitou até o apelido do Justo. Ele é tão justo que ele aceitou. Não, eu aceito. Não, eu sou justo. 3 nomes. Um só não é suficiente. É José, é o Barsabás e o Justo. É bom isso aí? Né? Nós escolheríamos esse, né? E o outro chama só um nome. É o Matias. É o Matias. Né? Mas eu vou dizer uma coisa. Se ele fosse espiritual, ele teria discernimento das coisas. Não. Pode parar. Que negócio é esse de me chamar de justo? Que negócio é esse? Vamos parar com isso. Justo é o Senhor. A palavra em Romanos diz que não há um justo, nenhum sequer. E o Senhor é o justo. Irmão, entende? Esse não está ocultando, não. Ele está querendo, tá aparecer. Ele tanto que quer aparecer, que aceitou esse apelido. Por isso, vamos tomar cuidado quando elogiarmos os irmãos. Você orou bem, hein, irmão? Glória a Deus. O Espírito de Deus é o Senhor. Eu pedi, Senhor, o Senhor quer que eu ore? De que maneira? O que o Senhor quer que eu ore? Foi o Senhor que falou que eu orasse por isso, glória a Deus. Irmãos, entende? Mas você falou bem, né? Você falou, da comunhão aqui, o grupo falou muito bem. Não, eu pedi para o Senhor, qual o sentimento do Senhor em relação a essa palavra? Foi Ele que me deu. Então, glória a Deus. Amém. Irmãos, entendem? A questão de justo, eu tenho que dar os versículos, né? Sobre essa questão de justo aqui, né? Então, vamos lá. Em Atos 3,14 fala. Vós, porém, negaste o santo e, quem? O justo. E pedistes que vos concedessem um homicida. Na hora do julgamento do Senhor, né? Ele é o justo. Ele é justo e vocês botaram um homicida livre. E vai matá-lo, esse justo? É o Senhor Jesus. Em Isaías também, aqui nós vemos 53:11. No Velho Testamento fala dele também, olha só. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou as iniquidades nossa aqui, né? Amém? Levou a sua iniquidade? Amém. Amém. Ele nos curou e levou a iniquidade. Ele nos salvou. Então ele é o justo, o meu servo, o justo. É o Senhor Jesus que é o justo, é o único justo que é, tá bom? Continuando aqui em Atos 1, nós paramos em Atos 1, 20, 21, 22, 23, 23, 24 então. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido. Continua. Para preencher a vaga nesse ministério, apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Continua. E os lançarem em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Parece brincadeira de criança, né? Tem 2 aqui e tal. Vamos lançar sorte.
O que vocês acham disso, hein? Vamos lançar sorte, para ver qual dos dois. Né? Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não foi lançado de qualquer maneira, não. Tá? Antes, eles oraram. Volta ao versículo anterior. Outro. Anterior. E orando, eles oraram antes. Dizendo, tu, Senhor, que conheces o quê? O coração de todos. Na verdade, estava dizendo, tu, Senhor, conhece o coração do justo aqui, do José. Conhece o coração de Matias. Tu conhece, Senhor. Era isso que eles queriam dizer. Entendeu? Então, não menosprezem a oração. Eles não fizeram de qualquer maneira, eles oraram. Amém. Será que ele conhece o meu coração? Será que ele conhece o teu coração? Misericórdia! Não é à toa que ele é Deus. Ele conhece o coração de cada um de nós. Por isso temos que nos humilhar, nos arrepender, pedir para o sangue lavar o nosso coração. Amém? Então aqui está explicado, mas eles lançaram sorte. Esse negócio de lançar sorte, que história é essa? Mas tem um versículo na Bíblia que fala sobre lançar sorte. A Bíblia é completa, ela explica ela mesma. É algo maravilhoso demais. Né? Vamos ver lá, em Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Olha só, eu não sei. Quando eu leio esse versículo, eu fico perguntando, vem cá, em que Deus que eu creio? É um Deus limitado? É um Deus que conhece todos e tem controle sobre todas as coisas? Quando você ora, Ele responde o que Ele quer. Ele dá a decisão. A decisão é dele. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu tenho a minha decisão. Já resolvi fazer isso. Muito bem, muito bem. Mas qual é a decisão do Senhor? Amém, irmãos? Amém. Ele é teu Senhor? Ou simplesmente Ele é o Senhor? Aleluia, que Ele é o nosso Senhor. Amém. Ele é o meu Senhor. Amém. Ele é teu Senhor. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Falando ainda em coração, voltando um pouquinho, tá bom? Eu queria ler aqui. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, Paulo falando, tá? Paulo pregando o evangelho e ele falando. E tirando a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Acho que muitos conhecem esse versículo, né? Mas esse versículo aqui fala de Davi, quando ele era rei ou quando era ainda jovem? Hein? Ele fala de rei Davi aqui. Era quando ele era rei ou quando ele era jovem ainda? Certamente não foi de uma hora para outra, né? Ele tinha um coração realmente segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração puro diante de Deus. Onde nós podemos ver isso? Vamos ver em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor falou para Samuel, vai lá na casa de Jessé, unge lá um filho dele lá como rei. Ele foi. E depois, ele indo, ele encontrou com alguém. Porém o Senhor disse a Samuel, ele encontrou o filho mais velho, lindo de aparência, lindo. Não atentes para a sua aparência, o Senhor falou para Samuel, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Misericórdia, né? Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor
Ô coração. Continua. Então chamou, vamos pular. Ele chamou os 6 filhos, né? Que estavam junto lá na casa de Jessé. E nenhum deles, 6 filhos, e nenhum deles, o Senhor falou, não é este, não é este, não é este, não é esse. Até o ponto dele dizer, acabou seus filhos, Jessé. Acabou. Olha só, ninguém estava prestando atenção que Davi não estava lá. Ele era bem querido pelos irmãos, não é? É bem lembrado pelo pai também, não é? Acabou teus filhos, cadê teus filhos? Acabou. Então no versículo 11, fala assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais. Não, falta um. Ele não era muito querido não, né? Parece pela família, pelos irmãos, pelo pai, né? Nem lembrava dele, né? Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Disse o Senhor que falou, levanta Samuel, levanta, unge isso aí, o Davi, unge, pois este é ele. Versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixa esse versículo aí. Depois de Samuel ungir, aconteceu uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu pensava que o Espírito do Senhor só agia no Novo Testamento com os irmãos. Como Estevão, cheio do Espírito, como Filipe, como o próprio Paulo, como aqueles 7 diáconos, cheios do Espírito. Mas aqui no Velho Testamento, o Davi já era, cheio do Espírito. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que os irmãos acham sobre isso, hein? Se lá no Velho Testamento já aconteceu isso, hoje muito mais. Amém. Hoje o Espírito do Senhor pode se apossar de nós, pode nos encher, pode nos dar direção, pode nos dar tudo o que nós precisamos. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Tá bom que possamos viver todos os dias da nossa vida. Eu não digo só todos os dias não. Se possível, toda hora, todo minuto, cada momento, Senhor, vem cuidar de mim, vem estar comigo, Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. A nossa vida tem que mudar, irmãos, tem que transformar. Amém. Nós temos que ter um coração puro junto com os que invocam o Senhor. Nós temos que ter um coração igual ao do Senhor, como Davi tinha. E isto é possível. Amém. Para Deus nada é impossível. É só você buscá-lo. É só você, junto com os irmãos, buscá-lo. Jesus é o Senhor. Amém? Agora vamos terminar, a mensagem. Já está na hora também. Vamos ler rapidinho aqui. 1 Coríntios 16. Nós já lemos, 1 a 3. A oferta que Paulo fala 1 Coríntios 16, 1, versículo 2. No primeiro dia da semana. Então aqui no primeiro dia da semana, que é domingo, que o irmão fala que é o dia do Senhor, nós devemos realmente ofertar ao Senhor. É o dia da ressurreição, primeiro dia. E aqui nós vemos também que essa experiência, graças a Deus, glória a Deus por isso, nós temos praticado nesse ministério. A igreja em Brasília é um testemunho disso, nós realmente temos praticado a questão das ofertas. E graças a Deus que
que a maioria dos irmãos tem esse encargo. E o Senhor supre, o Senhor realmente nos supre de uma maneira tão rica, né? E também, alguns irmãos não sabem, mas certa vez o irmão Samuel plantou soja na fazenda dele, e de repente, quando ele viu, o Senhor multiplicou os frutos, né? Ele esperava uma quantidade, e deu uma quantidade, e uma outra quantidade, quer dizer, o Senhor duplicou aquela colheita. Fala assim, mas eu não estou entendendo, eu plantei isso, eu esperava isso na minha conta, agora deu o dobro. Eu vou guardar esse dobro aqui, vou deixar aqui de lado. Aí, de repente, lá na estância, os irmãos falaram, tem uma estância aí para vender, né? O irmão Dong, né? Teve comunhão com o irmão Samuel. Aí ele falou, eu já sei por quê que o Senhor dobrou a minha colheita, né? E ele realmente ofertou para compra, um valor muito considerável para a oferta da compra da estância. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. E nós também temos ajudado os irmãos, né? Tanto na reforma aqui, né? Os irmãos têm ajudado, ofertado. A Recanto das Emas, estamos realmente ajudando o local lá. Lá na África, na Europa, o centro de obras, e nos Estados Unidos, o centro de obras. Esse tem sido o nosso viver, não é? Senhor Jesus, amém. Vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Graças a Deus, os irmãos têm desfrutado disso, né? O versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, o pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não é questão de adicionar, não. Aqui fala de multiplicar. Amém? Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, aquele que recebe a oferta, porque está necessitado, dá glória a Deus. Assim aconteceu com a igreja em Jerusalém, né? Eles receberam a oferta e deram graças a Deus. O versículo 12. Porque o serviço, novamente aqui, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Aleluia. Eu acho que ainda tem a questão do dízimo. Eu não vou falar a questão do dízimo hoje, tá bom? O horário já está ultrapassando. Mas eu só queria dizer o seguinte, na questão das ofertas de riquezas materiais, é uma coisa que a gente tem que estar no espírito. A gente tem que crer que o Senhor realmente é que nos supriu e que vai continuar nos suprindo e que nós podemos ofertar com coração e com alegria ao Senhor, tá bom? Podemos orar ao Senhor e pedir graça, é questão de graça, né? A graça para que possamos ser não só irmãos que ofertam, mas ser ministros de ofertas de riquezas materiais. E graças a Deus que tem irmãos com esse ministério, tá bom? Aqui em Brasília também, graças a Deus por isso. E através de exercitar o dom de ofertar, assim supre as necessidades dos irmãos, da igreja, da obra do Senhor para propagar o Evangelho, da graça, propagar o Evangelho da graça e do reino, e trazer o Senhor de volta com o seu reino nessa terra. E iremos realmente permanecer na presença dEle, receber a glória e o reino juntamente com Ele. Amém? Então, Jesus é o Senhor.